queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 6 de outubro de 2024, em nossa série Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, todos os domingos, às 20 horas. Hoje nós vamos falar do capítulo 25, Buscai e Achareis. Especificamente, no subtítulo deste capítulo, Observai os pássaros do céu, nos itens 6 a 8. Então, como sempre fazemos, nós vamos ler o item 6, comentamos, e o 7 e o 8 também com seus respectivos comentários. Então, para que a gente possa gravar e depois aqueles que quiserem ler com mais tranquilidade em casa, é o capítulo 25, Buscai e Achareis, no seu subtítulo, Observai os pássaros do céu, dos itens 6 a 8. Então, no item 6, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou do que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e versículos de 25 a 34. Então, no item 6 deste capítulo, Buscai e achareis,
neste subtítulo Observai os pássaros do céu, o nosso querido Kardec faz aí uma lembrança de Jesus, registrada por Mateus, quando ele faz esta linda observação a respeito das enormes preocupações que normalmente temos com o decorrer da vida, com aquilo que vamos comer, com aquilo que vamos beber, com o que nos vamos vestir. E Jesus, de uma maneira muito inspirada, primeiro fala-nos a respeito dos pássaros. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas são alimentados todos os dias pelo Pai Celestial. E também lembra-nos da inquietação pelo vestuário. E aí ele nos lembra dos lírios que crescem nos campos. Não trabalham e nem fiam. Nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. E tanto no exemplo dos pássaros como dos lírios, o nosso querido Jesus fala-nos por que da preocupação, por que da necessidade contínua e insistente de tentar a todo custo ter o que comer e o que vestir. Ele lembra, ao final, dos pagãos que andavam a toda procura para obter essas coisas de uma maneira grandiosa em suas vidas. Será que nós temos alguma dúvida a respeito daquilo que Deus vê em cada um de nós? Será que, se os lírios são tão belos e os pássaros são alimentados todos os dias, será que Deus não nos daria a possibilidade do bem vestir, do bem comer, do bem beber, do bem viver? Na realidade, esta passagem de Jesus mostra-nos a necessidade de buscarmos outros tesouros e não aqueles que nós muitas vezes acumulamos na terra. Sem sombra de dúvidas, quando vamos amadurecendo ao longo da vida, quando vamos tendo um pouco mais de idade, vamos aprendendo com a religiosidade e principalmente com a doutrina espírita, como também aqueles que são espiritualistas, estes ambos que acreditam na vida após a morte, na questão da reencarnação, nós vamos aprendendo que tudo aquilo que juntamos ao longo de uma vida, nada levaremos após o desencarne. Que tudo ficará aqui para os nossos descendentes e dependerá deles fazer bom ou mau uso daquilo que deixamos. Dependerá deles se utilizar de maneira correta e justa, de uma maneira racional, aquilo que juntamos ao longo de toda uma vida, através do trabalho e do suor contínuo. Que, na verdade, a oportunidade que a vida nos oferece é de juntarmos tesouros que são invisíveis aos nossos olhos, que são os tesouros do reino dos céus, os tesouros da elevação espiritual, da iluminação interior,
da moral que vai se formando, transformando-nos em almas melhores, em espíritos mais evoluídos. É claro que todos nós temos as nossas obrigações do trabalho, da família, mas que isto não seja superior aos tesouros que devemos juntar dentro do campo espiritual. Podemos ter toda a riqueza espiritual e nada ter na questão material. Podemos ter toda a riqueza material e nada ter na riqueza espiritual. Mas nós podemos trabalhar dentro do processo reencarnatório de uma maneira equilibrada e sensata, onde os bens materiais sejam um caminho que nos leve à riqueza espiritual. Quando sabemos nos utilizar dos empréstimos que nos são feitos pela espiritualidade, por Deus, nosso Pai, para que possamos caminhar com tranquilidade na atual encarnação. Jesus, de maneira alguma, está nos dizendo que deveremos abandonar aquilo que a vida nos dá. Porque agindo desta maneira, deixando tudo por conta da vida e por conta dos dias, estaremos então agindo de forma negligente com os empréstimos do plano espiritual. Da mesma maneira que o alimento, a bebida, a vestimenta, o próprio corpo e os bens que vamos acumulando são empréstimos que vão se deteriorando ao longo da caminhada, nós observamos que os tesouros da espiritualidade, os bens da espiritualidade, esses, ao contrário, são eternos. Eles não se desfazem, eles não enferrujam, eles não são devorados pelos vermes, porque na realidade eles são espirituais, eles são duradouros na nossa vida. Importante lembrar, com muito carinho e com muito amor, que a própria doutrina espírita nos ensina para que observemos com racionalidade e com equilíbrio os próprios ensinamentos dos espíritos, como também do próprio Evangelho de Jesus. Em momento algum, nem os espíritos, com a doutrina, e nem Jesus, com o seu evangelho, incentivam-nos a largarmos tudo aquilo que é fruto do nosso trabalho e do nosso suor, da nossa conquista diária. Mas que nós também não nos esqueçamos da obrigatoriedade de guardar para nós os tesouros que são eternos, aqueles que são os tesouros espirituais. Já no item 7, Kardec, então, inicia o seu comentário. E ele diz assim: interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, conseguintemente, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade,
só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. E ele faz menção ao capítulo 14, item 6, e o capítulo 25, item 2. Então, neste primeiro parágrafo do item 7, Kardec fala que se nós interpretarmos ao pé da letra esta passagem de Jesus, como eu já disse anteriormente, nós vamos acreditar que Jesus estaria se contradizendo a ele próprio, o que seria um verdadeiro absurdo, tal a capacidade intelectual, mediúnica e moral de Jesus. Ele estaria indo na contramão daquilo que é o progresso, no desenvolvimento de cada um de nós. Imaginemos ler esta passagem que está em Mateus e ficarmos passivamente esperando as coisas acontecerem, as coisas caírem do céu, como se diz vulgarmente, como se fosse um milagre. Estaríamos até hoje presos ao mundo primitivo. Estaríamos até hoje sendo considerados ainda espíritos do primitivismo. Porque, na realidade, ora, se Deus oferece alimento aos pássaros todos os dias, se Deus oferece a beleza para o lírio para que ele se vista naquela formosura, então, é claro, ele não nos deixará sozinhos na caminhada que nos cabe fazer. Não é esta a intenção de Jesus. Jesus, acima de tudo, nesta passagem anterior que lemos, ele está nos incentivando ao exercício da fé. A fé raciocinada, a fé equilibrada, a fé que busca a solução para as diversas circunstâncias que normalmente encontramos na nossa vida. Como ele diz, o próprio Kardec, no final desse parágrafo, Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo. Isso é uma verdade, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Então, Deus nos cria sem veste e sem abrigo, mas, ao mesmo tempo, ele nos oferece inteligência para que possamos fabricá-los. Mesmo dentro do mundo primitivo, o homem, com a pouca inteligência que ali ainda tem, ele busca, de alguma maneira, soluções alternativas para o bem viver. Como se vestir, como se proteger do sol, da chuva, do frio, do calor, como se alimentar, como se banhar para ter pelo menos um pouco mais de limpeza no seu corpo físico. Então, de acordo com aquele mundo em que ele está vivendo, mesmo dentro de um estado primitivo, Deus oferece a ele algumas alternativas para que ele possa ir melhorando a sua condição de vida. E isso acontece conosco neste mundo de regeneração que agora estamos. Se olharmos para 100, 150, 200 anos atrás, 300 anos atrás, vamos observar as inúmeras invenções que foram feitas pelo homem para facilitar a sua vida. Então, essa é a grande mensagem de Jesus.
a ativação da nossa fé, da nossa confiança em Deus, nosso Pai, que Ele não vai nos deixar sem comer, sem beber, sem se vestir, mas que, através da inteligência, nós vamos trabalhando e vamos fabricando alternativas para o bem viver. Ele continua: não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Olha que interessante esse segundo parágrafo. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam. É a fé, é o exercício da fé, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Então, exercito a minha fé e começo a trabalhar de alguma maneira. Sem ela, nem sempre acode um auxílio material. Aliás, se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, se a fé nem sempre nos oferece aquele auxílio material que estamos precisando para aquele momento, ela nos inspira, através da ajuda de Deus, de Jesus e dos benfeitores espirituais, para que a gente encontre meios de sair das dificuldades que ora nós estamos vivendo. Fé, trabalho, inspiração e as atividades para sairmos da dificuldade, para termos o que comer, o que beber e o que vestir. Se nós olharmos para o mundo atual, que é um mundo de provas e expiação, e lá atrás eu falei mundo de regeneração, mas vamos corrigir, é mundo de provas e expiação, ainda não entramos na regeneração. Mesmo ainda no mundo de provas e expiações, nós vemos muita necessidade, muita miséria. Muitas vezes ficamos inconformados como que Deus permite que isto aconteça. De um lado, nós vemos tanta riqueza e do outro lado, tanta pobreza. De um lado, nós vemos tanta fartura e do outro lado, tanta necessidade. São os contrapontos existentes no mundo de provas e expiações. Se nós olharmos lá a escala dos mundos, vamos observar que aquilo que estamos vendo, essas enormes diferenças, fazem parte deste mundo de provas e expiações. Não há nada de anormal. Não há nada que esteja fora do planejamento de Jesus e de Deus. E mesmo na grande pobreza, e mesmo na grande necessidade, nós vamos encontrar o quê? A inspiração através da fé de algumas pessoas em trabalharem de alguma forma para amparar e ajudar a grande pobreza e a grande necessidade. É claro que era preciso oferecer mais,
É claro que era preciso dar mais, mas não existe de maneira nenhuma o fato de que estão completamente esquecidos de Deus. Porque dentro deste processo todo, da maior pobreza, da maior necessidade, ou da maior riqueza, da maior fortuna, existem aí as experiências individuais e coletivas que estes grupos devem vivenciar. Por questões reencarnatórias que fogem ao nosso conhecimento, que fogem à nossa capacidade intelectual. Então, são diversos fatores que se juntam para chegarmos a um denominador final, a um denominador comum, como se diz. Então, Kardec mostra para nós, de uma maneira bem clara, que só o exercício da fé, principalmente neste lindo registro feito por Mateus, nas palavras de Jesus, só o exercício da fé, por maior que ela possa ser, não irá trazer a todos nós a solução para os problemas. A comida, a bebida ou a roupa. Mas, pelo exercício da fé, nós teremos intuições, nós teremos amparo espiritual, para que algumas ideias surjam e, através delas, colocando-as em prática através do trabalho, nós consigamos sair ou nos afastar das dificuldades momentâneas daquele instante. Neste segundo parágrafo, o próprio Kardec faz menção ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. No terceiro parágrafo deste item 7, ele diz assim: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido à voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fá-lo sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Olha que bonito o dizer de Allan Kardec. Deus sabe muito bem todas as nossas necessidades. E Ele nos dá o que verdadeiramente nós precisamos. Aquilo que verdadeiramente é o necessário para cada um de nós. Mas nós somos insaciáveis, principalmente nos nossos desejos materiais. E nem sempre nos contentamos com aquilo que temos. E aí, o necessário não basta para nós. Queremos mais e reclamamos até mesmo do supérfluo, porque queremos mais. E olha o que Kardec fala. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Olha que interessante. Foi uma escolha dessa alma.
E aí a providência o deixa entregue a si mesmo. Essa pessoa se torna infeliz por culpa sua mesmo, pela sua imprevidência, pela sua irresponsabilidade, pelo fato de não observar que aquilo que ela tinha já lhe bastava, não era necessário mais, não era necessário criar mais problemas e maiores dificuldades. E como ele não deu atenção à sua voz interior, que é a nossa consciência, quando ela nos diz não, e nós teimamos e dizemos sim, nós acabamos sofrendo todas essas consequências. E isso muitas vezes nos serve de lição, não só para esta vida, mas principalmente para a vida futura. Neste terceiro parágrafo do item 7, Kardec também faz menção ao capítulo 5, item 4. E o seu último item, que é o item 8, Kardec diz assim: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Nós estamos falando de 1860, 61, 62, 63, 1860 em diante. Kardec escreve no Evangelho que a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Mas isso só acontecerá quando todos nós soubermos verdadeiramente administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. E olhem que interessante, nós encontramos por toda parte enormes celeiros que guardam alimentos, estocam alimentos, ao passo que olhamos para um outro lado e encontramos enormes comunidades passando fome. Falta-nos ainda esta compreensão da lei de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Não que devamos sair aí distribuindo alimento sem um controle correto e racional. Mas muitas vezes perdemos determinada produção simplesmente pelo fato de querermos guardar, sem observar que ali do lado nosso mesmo alguém passa fome. De arroz, de um feijão, de uma verdura, de um legume, ou seja lá o que for. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. Quando a fraternidade reinar entre os povos, todos os povos do planeta, como entre as províncias de um mesmo império. Então, quando toda a fraternidade reinar no mundo, da mesma forma que toda essa fraternidade reinar em todos os estados do nosso Brasil, eu estou aí dando um exemplo para que a gente possa entender bem, aquele momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro.
Então, aquilo que sobrou num estado vai suprir a necessidade de outro estado. Aquilo que foi supérfluo na casa de um será o alimento na casa do outro. Aquilo que foi supérfluo para mim será a ajuda para o outro. E cada um terá o necessário. Então, o supérfluo, que muitas vezes se perde porque estraga, apodrece, a ferrugem destrói, o verme come, será distribuído àquele que não tem. E aí cada um vai ter o necessário para comer, para beber e para se vestir. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se ele as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Então, o rico, ele vai olhar para ele mesmo e vai observar que ele tem uma grande quantidade de semente. Se ele aguarda para si mesmo, a ferrugem pode comer, o verme pode comer. Mas se ele a espalhar, elas vão produzir pelo cêntuplo, para ele próprio e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Então, é o que eu disse. Se ele comer sozinho a semente, se ele as desperdiçar por negligência e deixar com que tudo se perca, o excedente, até mesmo do que haja comido, essas sementes nada produzirão e não haverá o bastante para todos, inclusive para ele mesmo. Se ele as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Olha que interessante. Hoje nós temos celeiros extremamente sofisticados, quantidades enormes de sementes de trigo, de milho, de arroz, de feijão, são guardadas nesses celeiros. E mesmo assim elas correm o risco de apodrecerem, pelo excesso de chuva, pelo excesso de sol, pelo excesso de frio, pelo excesso de calor. Elas não estão produzindo. E como elas não estão produzindo, elas não vão dar o cêntuplo para o produtor, para o dono daquilo, e, consequentemente, não irão alimentar a outras pessoas. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Se nós olhamos para o nosso dia atual, 6 de outubro de 2024, onde nós vemos tanta necessidade ainda, tanta miséria, imaginemos há mais de 2000 anos atrás, no tempo de Jesus, onde o Império Romano era o senhor de tudo e de todos. A riqueza, os bens, a fortuna,
fortuna, o alimento, a política, a religiosidade, tudo era dominado pelos romanos. Imaginemos a pobreza no tempo de Jesus. Por que será então que Jesus falou tudo isso? Por qual finalidade Jesus teria feito este belo discurso registrado por Mateus a todos aqueles que ali estavam presentes? Não foi somente para aquele momento, não foi só para aquele tempo. É para nós nos dias de hoje. Mesmo com toda a modernidade, mesmo com todo o avanço tecnológico e científico, nós ainda temos enormes problemas de alimentação, de vestimento, de falta de água, porque, de um lado, encontramos aqueles que retêm somente para si essas importantes coisas que deveriam ser divididas com todos os seus irmãos. E ele termina dizendo, em outros termos, ele está falando agora em termos das palavras dele mesmo, aquilo que Jesus disse. Repetindo as palavras de Jesus. Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, diz Kardec, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais. E sabeis sacrificar os materiais, os primeiros, aos segundos, que são os espirituais. Aqui também ele faz menção, agora ao capítulo 16, itens 7 e seguintes. Como é difícil para nós sacrificar os primeiros bens materiais aos segundos, os bens espirituais. Enormes pessoas confundem, acham que devem ser pobres, que não devem ter nada, que devem andar de qualquer jeito, vestir-se de qualquer jeito, viver entregues à sorte e à caridade alheia. E nunca foi, não é e nunca será aquilo que Jesus ensinou nesta passagem de Mateus. É, na verdade, como eu já disse, um incentivo à fé. A fé que nos leva ao trabalho, e o trabalho inspirado nos dá alternativas para vencermos as dificuldades de cada dia. E ele termina o item 8 dizendo: a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Caridade e fraternidade para com o próximo não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Então, caridade e fraternidade não se faz em lei. As duas têm que estar em nosso coração.
caridade para com tudo e para com todos, fraternidade para com tudo e para com todos, de uma maneira natural, de uma maneira simples. Eu dou a mim o necessário para vestir-me, mas também procuro dar ao outro a possibilidade de vestir-se. Dou a mim a possibilidade de me alimentar, mas também tento oferecer ao outro a possibilidade de um bom alimento. Dou a mim mesmo a água potável, fresca, límpida, mas também procuro oferecer ao outro a mesma possibilidade. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então, o Espiritismo é esta chave que vem abrir o nosso coração para que verdadeiramente aprendamos que, sem caridade e sem fraternidade, dificilmente conseguiremos dar vazão aos tesouros do Espírito, importando-nos muito mais com os tesouros da matéria. Lembro-me de Paulo quando diz: vivo no mundo, mas não sou do mundo. E olhem que Paulo era um homem extremamente rico. Ele tinha tudo aos seus pés. E ao converter-se ao cristianismo, ao converter-se em seguir os ensinamentos de Jesus, perde instantaneamente todo o bem material que tinha. Mas enriqueceu-se de tesouros espirituais, transformando-se no maior divulgador dos ensinamentos de Jesus. Por onde passou, fundou uma igreja. As suas cartas relatam os enormes desafios enfrentados por ele para chegar ao objetivo desejado. Então vejam como é necessário abrir o coração para que verdadeiramente possamos entender e compreender o verdadeiro sentido desta passagem de Jesus, escrita por Mateus, onde nos incentiva, como eu já disse algumas vezes, a fé, ao trabalho, a busca de soluções e de alternativas para nós e para os outros, buscando dar uma melhor qualidade de vida a nós e aos outros, mas, ao mesmo tempo, fazendo com que o nosso coração sinta verdadeiramente o verdadeiro tesouro que está por detrás da caridade e da fraternidade. Para fechar este nosso estudo da noite, procurei lá na redação do Momento Espírita, que pertence à Federação Espírita do Paraná, um artigo baseado neste capítulo 25, no item 6, que é um item anterior a este que comentamos hoje. Nós comentamos o item 6, 7 e 8. Esse artigo, ele refere-se exclusivamente ao item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E tem essa transcrição do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26, e depois de 28 a 34. Esse artigo é de 20 de outubro de 2020, há 4 anos atrás, há quase 4 anos atrás. Então, é do Redação
do Momento Espírita, que é um jornal eletrônico da Federação Espírita do Paraná. Ele tem como título Sobre os pássaros do céu e lírios do campo. Não há o autor, não há aqui registro do autor. Provavelmente é da própria redação do jornal Momento Espírita, e ele diz assim: uma das mais poéticas falas de Jesus é certamente a que menciona os pássaros do céu e os lírios do campo. Ainda no Sermão do Monte, após as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso, o mestre proclama: olhai para os pássaros do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Todas as vezes que as inquietações tomam conta de nossos pensamentos, é importante lembrarmos desta lição do Cristo. Muitos estamos inquietos, inseguros, assustados com os novos tempos. Não se tem mais certeza de nada, dizemos. Ou então, não se sabe sobre o dia de amanhã. O emprego, o negócio, a saúde, as relações, tudo está sendo convidado a mudar. E toda mudança nos causa certo temor. Por isso, é tempo de lembrar dos pássaros do céu e dos lírios do campo, duas figuras icônicas utilizadas pelo Mestre para nos trazer tranquilidade e paz. Ainda neste mesmo momento, o Rabi da Galileia acrescenta: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuraram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Interpretadas à letra, essas palavras de Jesus seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, por consequência, de todo progresso. Com esse princípio, o homem iria se limitar a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais permaneceriam inativas. Ora, se fosse assim, jamais teríamos deixado o estado primitivo. Não, não pode ter sido este o pensamento do Mestre.
pois estaria em contradição com o que afirmou outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Assim, lembremos sempre da bela figura dos pássaros do céu e dos lírios do campo, nunca permitindo que o desânimo, a insegurança e a incerteza se instalem em nossos corações. Então, neste artigo da redação do Momento Espírita, lá da Federação Espírita do Paraná, de outubro de 2020, 20 de outubro de 2020, nós observamos que eles relembram a passagem de Jesus em Mateus e relembram um pouco daquilo que Kardec fala no item 6 que estudamos na noite de hoje. Sabemos o quanto é, muitas vezes, difícil para nós superarmos essa diferença dos bens materiais para os bens espirituais. Mas, particularmente, acredito que já estamos conseguindo um grande avanço quando, mediante as inúmeras catástrofes que ora temos vivido no mundo, observamos uma grande massa de pessoas doando de si em favor daqueles que precisam. Nos terremotos, nas enchentes, nos vendavais, nos tufões, nos furacões, nos momentos mais difíceis da humanidade, já temos conseguido sair de nós mesmos em favor do outro. Estamos conseguindo enxergar de uma maneira mais clara o verdadeiro sentido das aves que estão no céu e dos lírios que estão no campo, amparando, ajudando e dividindo com os nossos irmãos, num verdadeiro trabalho de caridade e de fraternidade em prol do próximo. Então, fica aí o nosso estudo de hoje, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Itens 6 a 8. Quero lembrar a todos que na próxima quinta-feira, dia 10 de outubro, nós não teremos o nosso webinário espírita. Estaremos fazendo aí uma reformulação na parte técnica do programa Espiritismo e Vida, para que possa se adequar às exigências e modificações do YouTube. O webinário volta na outra quinta-feira, dia 17 de outubro, no seu horário normal, às 20 horas. Desculpem. Mas durante esta semana, a programação continua normal todos os dias. Só na quinta-feira nós não teremos o webinário. Agradeço a vocês pelo carinho, pela bondade, por nos ajudarem e nos incentivarem a divulgação do canal, como também a divulgação da nossa web rádio, que foi inteiramente renovada, o seu site, o aplicativo no Google Play para Android, a nossa programação, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Mudamos o endereço www.radiospiritismo.com.br
Web Rádio Espiritismo e Vida.com.br. Então, que todos vocês possam continuar aí nos ajudando para que possamos divulgar os postulados da doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Desejo a você uma boa noite, um bom final de domingo e que a sua semana seja de muita luz, muita paz, muita reflexão a você, à sua família, ao seu lar e ao seu trabalho. Nos vemos quarta-feira, às 21 horas, no Relembrando Chico Xavier. Uma boa noite a todos e que o Divino Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até quarta-feira.